Eu queria convidar você agora a receber com a salva de palmas, amém? A primeira preletora de hoje, que é a pessoa mais especial da minha vida, amém? Depois do Senhor, ela ocupa, já falei para ela ocupa o segundo lugar no meu coração. O Senhor vem primeiro, mas ela tem um lugar muito especial. A minha esposa Carlane Silva Leite, que vai ministrar uma palavra poderosa, amém? Vamos dar uma salva de palmas para essa mulher de Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, que louvor abençoado. Quantos foram abençoados com a presença? Aleluia, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um privilégio muito grande estar aqui nessa manhã, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem se movido nesses dias. Quantos querem ser participantes do mover de Deus? Levanta a sua mão. Fala assim comigo, fala: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, eu levo cativa a obediência de Cristo. Eu declaro que eu irei enxergar, que eu terei olhos para ver o mover, aquilo que Deus está fazendo na minha geração. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem algo para nos instruir nessa manhã. Então chama aí a pessoa que está do seu lado. Está tendo muita movimentação. Vou esperar todos encontrarem em um lugar para sentar. Se os servos puderem ajudar, encaminhar quem estiver sem lugar, lá para o andar de cima. Mas vamos tentar então não ter movimentação, amém? Amém? Posso contar com a sua ajuda? E eu creio que a presença de Deus, ela tem algo precioso para nos ensinar. Mas para que isso aconteça, você tem que primeiro ter o quê? Ter o seu olhar desejoso para enxergar, para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Então vira para a pessoa do seu lado e fala assim: agora ninguém conversa comigo. Fala assim: agora Jesus vai conversar comigo. Amém? Põe a mão nos seus ouvidos. Fala assim: os meus ouvidos estão atentos para ouvir a voz do Senhor. E eu creio que é isso que Ele vai fazer nessa manhã. Amém? Quantos estão aqui para ouvir a voz de Deus? Quantos estão aqui para honrar a palavra de Deus? E eu creio que é através da palavra que o Senhor fala ao nosso coração. Amém? E eu acho que Deus está querendo falar algo bem específico nesses dias. Porque o pastor Naor falou tanto ontem sobre a presença de Deus. E eu também quero falar com você nessa manhã sobre a presença de Deus. Sabe, o Senhor começou a construir essa palavra no meu coração. Lá no mês de dezembro, mês de janeiro, o Senhor começou a me dar impressões espirituais e até mesmo vivência e realidade daquilo que Ele queria falar nessa manhã, daquilo que Ele queria tocar o seu coração. Eu creio que o Senhor, Ele tem algo não só para falar na sua vida, mas para tocar realidades, para acessar o seu coração de uma maneira que Ele ainda não acessou. Amém? E eu quero dar aqui para você duas características na vida de todo radical livre. Quem aqui é um radical livre? Você é um radical livre. Eu também sou uma radical livre. E todo radical livre é alguém que exalta a presença do Senhor. Fala para a pessoa do seu lado. Fala: todo radical livre é alguém que exalta a presença do Senhor. Mas o que significa exaltar a presença do Senhor? Exaltar a presença do Senhor é reconhecer que Ele é o Rei.
e que Ele está acima de todas as coisas. Sabe, esses dias eu fui explicar para o meu filho de 9 anos o que era exaltar o Senhor. Eu tive uma experiência com Deus muito poderosa. Os pastores foram jejuar na chácara, todo início de semestre, nós temos essa prática. E eu falei para os meus filhos, nós não vamos para a chácara, mas nós faremos um momento de encontro com o Senhor e de exaltação da presença aqui em casa. Então, eu tenho um filho de 9 e uma filhinha de 6 anos. E aí nós começamos, eu coloquei lá na televisão, Spotify, nós começamos a exaltar o Senhor. E aí meu filho começou a exaltar o Senhor assim, ó. Te exaltamos. Aí eu olhei para ele e falei, mas o que está acontecendo? Você não está conseguindo falar? Você tem alguma debilidade que não consegue levantar os braços? Algum impedimento? Né, Jaque? Aí ele, não, é porque eu estou um pouco cansado. Eu falei, ok, exaltar é você dizer que o Senhor está o quê? Faz assim, ó, acima de todas as coisas. Aí eu virei para ele e falei, mas espera aí, você estava agorinha, 10 minutos atrás, jogando com o seu tablet, e você estava assim, ó, vai, não, aí não, morreu. Eu falei, meu Deus, e agora para exaltar a presença você está, te exaltando. E aí ele olhou para mim e falou, mas é porque no jogo eu fico empolgado. Aí eu falei, é isso. Eu falei, exaltar é você se empolgar na presença. Quem aqui torce para time de futebol? Eu queria ver como que você faz quando você está no estádio. Quem já foi no estádio? Eu já fui no estádio. Gente, meu coração batia assim, ó. Meu coração acelerava, minha boca secava. Eu pulava, eu descabelava. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que empolgação, que energia. E nem é a presença de Deus. É só uma exaltação de um time. Quando você torce para um time, você está dizendo o que para ele? Eu estou te colocando como o mais importante de todos os times, o melhor de todos os times. É ou não é verdade? Mas por que para o Senhor, quando a gente vai louvar, a gente tem uma postura de quê? De estar meio cansado, meio desmotivado, abatido, enfraquecido, ou a gente tem até mesmo vergonha de pular, de levantar os nossos braços, de gritar, Senhor! Igual quando você torce para o seu time. Tem algum torcedor aqui bem intenso, bem fanático? Como é que você torce para o seu time? Eu quero ver. Cadê? Não, tá fraco. Tá fraco. Quem é que torce para o Goiás? Como é que você torce? Eu acho que esse time tá fraco. Quem torce para o Vila Nova? É mais ou menos assim. Como que a gente percebe que um time é bom? Quando a torcida dele é o quê? Empolgada. Como que as pessoas vão perceber que o nosso Deus é bom? Quando os nossos irmãos, quando os adoradores exaltarem, elevarem a presença como sendo algo muito bom, algo maravilhoso. Fica de pé onde você está. Eu quero que você faça agora um grito de torcida ao nosso Deus. Você que é torcedor, eu quero ver esses gritos que vocês estão dando aí. Você vai dar um grito que vai deixar quem está assistindo essa transmissão, o seu amigo do lado, que talvez ele não torce muito para Jesus, sacode ele aí e fala assim, você tem que se empolgar com a presença. Fala assim, o Senhor está acima de todas as coisas. Ele é mais importante que o seu time. Ele é mais importante que o seu iPad, que o seu celular. Amém.
Então agora você vai dar um grito. Vai dar um grito. Você vai dar um pulo. Cadê o teclado que estava aqui, gente? Eu tinha combinado com o pessoal. Cadê nossa combinação? Alguém chama o irmão do teclado, pelo amor de Deus? Chama aí, fala, irmão do teclado. Ele tem que ser o primeiro para estar aqui empolgado e exaltar a presença. Quem está preparado aí? Para dar um pulo, um grito, um brado de vitória, porque o nosso Deus é digno. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3, aleluia, glória a Deus, o Senhor é exaltado, o Senhor é digno, o Senhor é adorado nesse lugar. Senhor, nós te exaltamos, o Senhor é digno. Pai, nós nos empolgamos na tua presença. O Senhor é exaltado, o Senhor é adorado, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é o mais lindo, o mais desejado, o mais amado, o mais amado. Senhor, a sua presença nos empolga, a sua presença nos empolga, a sua presença nos envolve. Oh Espírito, nós te desejamos. Fala para o Senhor, nós te desejamos, nós te desejamos, nós desejamos a sua presença. Pula no seu lugar, pula, faz assim. Lá no estádio você não pula? Aqui para o Senhor nós pulamos. Aqui para o Senhor nós levantamos as nossas mãos. Porque Ele é digno. Ele é digno. A presença do Senhor é digna de tudo. O Senhor é digno de tudo. Ele é digno do seu coração. Pode se sentar no lugar que você está. Foi só um ensaio, tá? Eu espero que o pastor Felipe já esteja preparado aí atrás. Já até suei. Quem está sentindo um calor aí da presença? Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Será que eu vou conseguir terminar de pregar? Jesus. Oh, doce presença. Sabe, irmãos, o Senhor ministrou tanto no meu coração. Depois que eu passei a fazer isso como família, com os meus filhos, lá na sala da minha casa, tantas coisas na minha vida mudou. Sabe, um lugar que a presença de Deus é exaltada. Tudo é tocado, tudo é transformado. Toda necessidade é suprida. Sabe, se você tem tido alguma demanda, se você tem tido algum desejo no seu coração, eu te desafio a exaltar a presença. A exaltar a presença. A mostrar com o seu corpo. A mostrar com toda a sua alma. Sabe, você já desejou algo com todo o seu estômago? Não comida que eu estou falando. Você já desejou algo que te doeu? Sabe, que te doeu assim, lá no mais profundo. Essa palavra foi algo que Deus sonhou tanto, que Deus desejou tanto ministrar o seu coração, que eu comecei a sentir. Sabe quando você está grávida e está prestes a dar à luz? Ninguém sabe, né? Nossa, meu Deus. As mães, quem já teve filho aqui? Levanta a mão. A gente começa a sentir uma dor aqui no quadril, que é uma dor insuportável, que já está próximo ali do trabalho de parto.
eu fiquei com essa dor essa semana. Eu não tinha lugar, eu não conseguia sentar, eu não conseguia deitar, eu não conseguia dormir. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o meu corpo, com o meu sono, com a minha vida? E o Senhor me falou: eu tomei a sua vida, o seu tempo. Eu já não sabia se era dia, se era noite. Eu já não sabia se era bom deitar, se era bom ficar sentada. O Senhor me tomou com um senso de valor tão profundo da presença, com um senso de exaltação, com um senso de prioridade, porque Ele deve ser o mais importante. Ele deve ser o mais importante. A presença de Deus, ela deve ser tudo. Ela não deve ser mais uma coisa. Ela deve ser tudo na sua vida. Às vezes você convida alguém para jantar na sua casa. Às vezes você convida um amigo para jogar, para fazer alguma coisa divertida. Sabe, mas quantas vezes, não é para você levantar a mão, quantas vezes você já convidou a presença? Quantas vezes você parou no meio da tarde, talvez, estudando para a prova, fazendo uma tarefa, sei lá, fazendo qualquer coisa da sua rotina normal. Quantas vezes você parou para convidar a presença manifesta do Senhor? Sabe, o Senhor deseja encontrar uma geração que perde o senso de horas, de dia, de noite. Não se importa se tem prova, se tem vestibular, se tem que trabalhar. Eu me lembro que quando eu era jovem, ainda sou jovem, eu me lembro de ir para as vigílias. Todo sábado a gente tinha uma vigília depois do culto dos jovens, que era aqui. E eu me lembro que a gente ia para essa vigília de a pé. Era lá na T63, na torre de oração. Alguém já ouviu falar da torre de oração? Ou alguém é dessa época? O André, o pastor André é dessa época. Ele estava lá nessas vigílias, o pastor André. Cadê o pastor Michel? O pastor Michel também é dessa época. A gente ia andando. Acho que eu tinha 17 anos, meu Deus. A gente ia andando e a gente chegava lá. Começava a vigília meia-noite. E a gente ia até 5 da manhã. E 1 hora era pouco. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas na presença. Ninguém sentia fome, ninguém sentia sede. Ninguém queria sentar, ninguém queria dormir. Mas a gente queria o quê? Valorizar, exaltar a presença do Senhor. Sabe, pessoas que convidam a presença de Deus para suas vidas, para suas casas, elas têm seus destinos mudados, elas têm suas famílias transformadas. Eu sou a prova disso. Eu era alguém sem nenhuma perspectiva, eu era alguém totalmente improvável, eu era alguém que nem era contada na fila. Sabe aquelas pessoas? Eu me lembro que quando eu fui ser levantada como discipuladora de jovens, eu me lembro que colocaram uma irmã que não deu certo, colocaram uma segunda irmã que também não deu certo, colocaram uma terceira irmã que também não deu certo, se desviou. Eu não estava na fila. Sabe quando não tinha mais ninguém para colocar? Nossa, só sobrou você, vai ter que ser você mesmo. Aí eu falei: uai, tá valendo. Eu não sou nada mesmo. Eu nem era para estar nessa projeção, nessa perspectiva. Aí eu falei: uai, glória a Deus. Se não tem ninguém, então pode ser eu. Eu me lembro que na minha primeira célula, que eu aceitei Jesus, que eu aceitei o convite para receber Jesus no meu coração, a minha líder olhou para mim e falou assim: você quer ser líder em treinamento? Aí eu falei: quero. Eu falei: mas eu não sei o que é. O que é ser líder em treinamento? Sabe, porque o senso de escassez, o senso de não ter, de não pertencer, era tão grande dentro de mim, que se você me desafiasse a fazer qualquer coisa, Fernanda, eu ia aceitar. Sabe, carente da glória de Deus. Nós vivemos uma geração que é tão cheia, tão ocupada, com agenda tão extensa, com cursos, com preparatórios para tantas coisas, com treinamentos, coaches.
agendas tão extensas. E às vezes é difícil ter essa sensação de carecer, de necessitar de algo. Mas eu vim te falar uma coisa: tudo isso que você faz é lícito, mas isso não vai te encher, isso não vai te preencher. Essas coisas não vão ter o poder de mudar a sua história. Sabe, convidar pessoas importantes para ir na sua casa tem seu valor. Honrar as pessoas tem seu valor. Mas convidar a presença de Deus, invocar, exaltar a presença de Deus na sua casa, sabe, isso não tem preço. E eu ensinei isso para os meus filhos. Nesse dia, eu pensei que os vizinhos iam me denunciar. O que está acontecendo nessa casa? Que gritaria é essa? Que cantoria é essa? E eu coloquei meu som no último volume. E começamos a pular na sala. Pular, pular. E minha filha de 6 anos subiu no sofá. E pulava nesse sofá. E falava: te exaltamos, Jesus. E levantava os braços. Eu falei: é isso. É isso. Você entendeu? Você discerniu que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Muitas pessoas aplicam isso para bens materiais. Mas sabia que eu aplico na minha vida? Sabe para quê? Para a presença. O homem nada tem. Nada tem. O homem não precisa de títulos. Não precisa de posições. Não precisa de nada disso. Nada que tem aqui nessa terra pode tomar o seu coração. Sabe, fala para o Senhor. Põe a mão no seu coração. Fala: Senhor, toma o meu coração das coisas que vêm do céu. Fala assim: eu nada tenho nessa terra. Tudo que eu tenho, e o que mais importa, vem do céu. Vem das suas mãos. Vem da sua presença. Sabe, o Senhor, Ele quer te ensinar. Ele quer te instruir. Às vezes você olha para a sua vida e fala: meu Deus, as coisas saíram do controle. Gente, aquilo ali é meu tempo? Alguém me explica? É o tempo que eu tenho? Não, né? Ai, que susto. Glória. Quem vai me avisar? Eu vou olhar para algum lugar e uma luz virá. Uma luz do céu. Se deixar, eu fico aqui o dia, a noite. Ah, agora sim, aleluia. Agora aumentou meu tempo. Então, muitas coisas saem do controle nas nossas vidas. Quantos concordam que tem coisas que não estão no seu controle? Um dia eu escutei uma frase que dizia assim, ó: se não tem solução, solucionado está. Eu olhei e falei: nossa, coisa espiritual. Tem coisa que você vai se preocupar, que você vai se afligir, mas tem solução? Você consegue fazer alguma coisa? Não. Então, entrega nas mãos do Senhor e fala: Senhor, isso aqui eu não consigo solucionar agora. Isso aqui não dá para resolver. Então, se não tem solução naquele momento, então solucionado está. Às vezes algumas pessoas me mandam mensagens pedindo oração, ou falando de uma necessidade, ou de algo que ela está sofrendo. E aí eu falo: gente, eu podia ir conversar com ela, podia ir até a casa dela, mas eu não posso resolver. Eu não posso resolver, mas eu posso orar. Eu posso invocar a presença do Senhor na vida dessa pessoa. E a presença de Deus, ela resolve todas as coisas, todas as demandas. Ela discerne motivações, intenções. Ela alinha corações. A presença de Deus, ela tem o poder de mudar todas as coisas. Quantas e quantas vezes? Essa semana mesmo, alguém veio conversar comigo e eu fiquei a noite inteira, até 5 da manhã, invocando a presença de Deus. Eu suspirava, falava: Senhor, Senhor, enche ela da tua presença, enche esse casal da tua presença, enche eles da sua vida. E aí, pasmem, depois de uns 2 dias eu percebi que havia acontecido uma mudança. Sabe por quê? Porque a presença de Deus,
Ela é poderosa para resolver qualquer coisa que as suas mãos não podem tocar, que os seus pés não podem ir. Sabe, tem pessoas que vivem debaixo desse constante temor. Temor do seu futuro, ansiedade pelo dia de amanhã. Deixa eu te falar, esquece qualquer coisa dessa terra para tentar resolver essas questões interiores. Fala assim: eu preciso invocar a presença. Fala mais alto, fala: a presença, ela tira toda ansiedade. A presença tira todo medo, toda incerteza. Fala assim: Jesus, o Senhor é o mais importante, é o mais exaltado, é o primeiro da minha lista de socorro. Sabe, o Senhor, Ele deseja ser o primeiro, não o último a ser consultado. Sabe, às vezes a gente quer procurar tantas opções, a gente quer ir no médico, a gente quer ir sentar com alguém, a gente quer um conselho, mas espera aí, e a presença, você convidou a presença de Deus para resolver essa questão, você convidou Jesus para ter um momento com Ele na sua casa. Eu me lembro que quando eu me converti, eu sempre tive assim uma quedinha, sabe, pela presença, mas quando eu me converti, o meu caso era grave. Eu me lembro que eu colocava um prato para mim e um prato para Jesus, Clarice. Eu colocava um copo para mim e um copo para Jesus. Eu ia tomar meu banho de todos os dias e aí eu olhava para minha Bíblia, Michele, eu falava: como que eu vou deixar ela sozinha? Eu vou levar a presença. Eu pegava a minha Bíblia, levava, colocava lá no lavabo do banheiro. Aí eu pegava a minha Bíblia e eu tinha um lugar na cama que era dela. Ninguém podia sentar nem deitar naquele lugar. Por quê? Você pode falar: isso é loucura? Não, isso é. Eu queria que todos da minha casa soubessem que alguém era o número 1, que alguém era o primeiro, era o mais importante. Então minha irmã ia sentar na mesa, eu: não, espera aí, esse lugar não, esse lugar já tem gente. Nesse nível. Esse lugar é do Espírito Santo. Você não percebeu que Ele está aí? Nós estamos hoje almoçando na presença dEle. E aí eu ia deitar, trancava o quarto que era meu e da minha irmã. Eu falava: tá ocupado agora. Agora tá ocupado. Você pode dormir em outro lugar, dorme lá com a minha mãe. Que agora tá ocupado. Esse lugar aqui, esse quarto aqui agora é um lugar de encontro. É um lugar da presença. E eu sentava no chão, porque se eu sentasse na cama eu dormia. Pegava a minha Bíblia, nessa época eu ainda tomava coca normal. Pegava uma coca, uma caixa de chocolate, e eu ficava lendo a palavra, da meia-noite até às 6 da manhã. E aí eu falava: Senhor, eu nasci para isso. Eu nasci para desfrutar da presença. Eu nasci para priorizar, para exaltar a presença. E você, como radical livre, você também foi chamado para isso. Outras características poderosas na vida de um radical livre: todo lugar que é cheio da presença de Deus, ele se torna um lugar de encontro. Fala para a pessoa do seu lado, fala: você se torna um lugar de encontro quando você é cheio da presença. Sabe, o Senhor me falou tão claro sobre isso. O Senhor me disse tão audível sobre esse tópico. Todo lugar que você honra a presença de Deus se torna um lugar de encontro. A Bíblia fala lá em Gênesis que do primeiro ao sexto dia Deus fez o ambiente, Deus fez o jardim. Fala aí para a pessoa do seu lado, fala: Deus fez o ambiente, o jardim. Mas também fala lá em Gênesis que Ele fez o homem no sétimo dia. E Ele contemplou e descansou. E no oitavo dia? No oitavo dia,
Então começa o quê? A ação de Deus, o novo de Deus. E na palavra de Deus nós cremos que muitas coisas são simbólicas e apontam para verdades espirituais. Então o número 7 ele aponta para quê? Para a perfeição, que é um ciclo perfeito, um ciclo completo. E o número 8, ele aponta em alguns momentos para o novo de Deus, para a novidade, para um novo tempo, para um novo ciclo. Então Deus ele passa a estabelecer ali, a partir do 8º dia, uma nova dinâmica. Lá no jardim então, passava a ter o quê? A visitação da presença. Então Deus ele decidiu que ele iria visitar o homem todos os dias. E a presença de Deus passava o quê? A encher o jardim. Então a presença de Deus ela começa a visitar o jardim todos os dias. Ela começa a encher aquele ambiente. O jardim de Deus, ele se torna um lugar de encontro. Mas o que acontece? O homem peca. O homem peca e todos foram o quê? Destituídos. Todos foram destituídos da glória de Deus. E nós fomos o quê? Expulsos do jardim. Nos tornamos inimigos de Deus. Mas Deus estabelece um novo lugar de encontro. Qual que é esse novo lugar de encontro? Deus deu a visão da construção do tabernáculo. Lembra que primeiro o jardim era um lugar de encontro, e aí Deus tem um novo plano. Qual que é o segundo plano de Deus? A construção do tabernáculo. E ali no tabernáculo, ele tem o quê? O Santo dos Santos. Nesse lugar, a presença de Deus se manifestava. Ali havia uma arca, a Arca da Aliança, que carregava dentro de si alguns elementos. Ali também tinha a tábua, da propiciação. E ali também o sumo sacerdote, ele visitava pontualmente. Ele acessava o Santo dos Santos. Então era o quê? Era alguém específico, o sumo sacerdote, era um tempo específico, ele tinha um chamado específico para acessar aquele lugar. E a Bíblia conta que o sumo sacerdote, ele tinha sinos nas suas vestes. Quando ele entrava naquele lugar, os sinos iam balançando. Quando ele acessava esse lugar de encontro com a presença de Deus, o sumo sacerdote, se ele não estivesse aceito, perfeito, irrepreensível, ele seria o quê? Fulminado pela presença de Deus. E quando os sinos paravam de balançar, alguém que estava lá fora, e ele entrava amarrado por uma cordinha. Se ele morresse, se o sino parasse de tocar, Jéssica, eles puxavam ele morto lá do Santo dos Santos. Mas, graças a Deus, o Senhor teve um terceiro plano. Ele decidiu estabelecer uma nova aliança. E é sobre essa aliança que eu quero falar com você. É sobre essa aliança que nós celebramos toda a Santa Ceia. É sobre essa nova aliança que Jesus levou sobre si toda a culpa, toda a condenação. Jesus levou sobre ele toda a imperfeição, todo o pecado. E você que cometeu pecado, mas Jesus, ele levou sobre ele. Ele se fez pecado por nós. Jesus, ele foi para aquela cruz para que você, para que eu fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Ele olha para você hoje e ele fala: a minha justiça está completa. Porque Cristo morreu. Cristo foi condenado naquela cruz. Hoje você não precisa viver debaixo de condenação, porque Cristo já foi condenado. Quem concorda que Cristo já foi condenado? Quem acha que Cristo tem que ser condenado 2 vezes? Alguém acha? Então você não precisa de viver debaixo de condenação, porque Cristo já foi condenado. Cristo, ele já levou naquela cruz toda a condenação, todo o senso de imperfeição, de pecado. E hoje você tem um novo lugar de encontro. Fala assim: hoje eu tenho um novo lugar de encontro
que Deus estabeleceu. Mas pastora, hoje esse lugar, pela primeira vez, ele não é geográfico. Vocês lembram que o primeiro lugar era onde? No jardim, era um lugar geográfico. O segundo lugar era onde? O tabernáculo, era também um lugar geográfico. Mas o terceiro lugar, ele não é geográfico. Não é um jardim que a presença enche. Não é o tabernáculo que a presença visita. Agora você se tornou um lugar de encontro com Deus. Levanta suas mãos, fala assim: a presença de Deus invade e habita dentro de mim. Fala assim: eu sou esse lugar de encontro com a presença. Mas o que acontece? O que acontece a partir disso? Amém, glória a Deus. Agora eu sou o lugar de encontro. Não é mais o jardim, não é mais o tabernáculo. Sou eu o lugar de encontro. Quais são as implicações que tem na vida de um radical livre? Sabe, todo mundo que encontrar você vai encontrar a presença que você carrega. Todo mundo que conhecer você vai conhecer Jesus, porque Ele habita em você. As pessoas que nunca ouviram Jesus, quando ouvirem você, elas vão ouvir a Jesus. As pessoas que nunca viram com seus olhos Jesus, elas vão ver Jesus vendo você. As pessoas que nunca experimentaram de Jesus, elas vão experimentar Jesus experimentando de você. E pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus, elas terão um encontro com Deus encontrando com você. Sabe, porque Deus, Ele escolheu ser conhecido. Deus, Ele escolheu ser encontrado, não no lugar geográfico, mas Ele escolheu ser conhecido através de uma pessoa. Põe a mão no seu coração, fala: eu sou esse lugar. Fala assim: eu me tornei esse lugar de encontro. Sabe, por onde você passar, rios de águas vivas vão fluir. Levanta suas mãos, fala: Senhor, eu creio que por onde eu passar, o bom perfume de Jesus vai deixar marcas. Onde eu colocar a planta dos meus pés, me será confiado. Fala assim: aquilo que eu pedi, a palavra de Deus diz: eu te darei as nações por herança e os confins da terra como propriedade. Fala assim: a presença me dá acesso a novas realidades. Fala assim: eu vou correr e não vou me cansar. Eu vou olhar para o alto, assim como águias, e eu vou ver o que ninguém viu. Sabe, o Senhor me disse claramente que a presença de Deus te habilita a viver o impossível. Quem tem algo impossível que você sonha em Deus? Levanta a mão. O Senhor me disse, enquanto eu estava preparando essa ministração, Ele vai te habilitar a viver o impossível. Sabe, eu estar aqui pregando hoje, para mim era algo assim, totalmente impossível. Sabe por quê? Porque eu com 17 anos, 16, 15, 14, eu sofria, sabe de quê? Gagueira. É isso mesmo, era gaga. E quanto mais eu ficava nervosa, mais a gagueira intensificava. Então eu ia apresentar trabalho na escola. Você imagina a minha folha. Minha folha molhava de tanto nervoso. E a gagueira era uma coisa que ela não se apartava da minha vida. Porque eu ficava nervosa ou eu ficava feliz, qualquer coisa, qualquer emoção que eu tinha, sabe o que acontecia? Eu ficava gaga, ficava ansiosa, amedrontada. Então Deus e a sua presença maravilhosa,
ela me capacita a viver o impossível. O impossível na sua vida é totalmente possível para Deus. Sabe, fica de pé onde você está. Eu vim aqui só para te falar isso hoje. E essa palavra está sendo gerada no meu coração desde dezembro, janeiro, fevereiro, noites, manhãs, tardes, encontros e mais encontros com o Senhor. E o último, sabe o que aconteceu no último? Nós temos um trabalho muito lindo aqui na nossa igreja, né? Um abrigo, uma casa de acolhimento para crianças em situações de perigo, de abandono, vulneráveis. E essa semana eu estava lá, eu tive uma experiência tão poderosa com o amor de Deus. Eu estava segurando uma bebê e ela olhou no mais profundo dos meus olhos. E o Senhor ministrou ao meu coração: eu desejo olhar através dos seus olhos. Eu desejo embalar. Eu desejo ninar. Eu desejo afagar esta geração através dos seus braços. E eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava em cima daquele bebê. Chorava e chorava. E as cuidadoras olhando para mim assim, eu falei: não, gente, eu sou assim mesmo. Eu sou diferente. Aí eu comecei a andar naquele lugar. E aí eu fui pegando todos aqueles bebês e eu senti o rio de Deus. Eu senti o rio de Deus entrando naquele lugar. Eu não sei se você assiste jornal, mas você deveria assistir, porque todo jovem bem informado, ele é mais útil nas mãos de Deus. E eu assisti, sabe? Tenho assistido alguns jornais. Eu vejo, quantos viram aquela reportagem daquela criança que foi sequestrada e abusada? Quantos viram? E ela foi, ele trancou ela numa laje, fez algum concreto, e os policiais caçando ela, tentando ouvir a voz dela, e eles iam de um lado, arrastavam as coisas, eles abriam as janelas. Sabe o que Deus falou comigo quando eu estava assistindo aquilo? Eu quero que vocês sejam assim. Eu quero despertar uma geração que vai procurar, que vai ouvir o grito do aflito, o choro do necessitado, que vai olhar nos olhos dos órfãos e vai dizer: eu sou os olhos de Deus. Que vai pegar aqueles que não têm colo e vai dizer: eu sou sua mãe. Se você não tem mãe, eu sou sua mãe. Se você não tem pai, eu sou seu pai. Se você não tem o que comer, eu vou suprir. Uma geração que se importa, uma geração que é aos pés de Jesus, uma geração que, além de ser um lugar de encontro, com a presença, ela vai levar essa presença, vai levar para os seus amigos da escola. O Senhor me disse claramente que quando você chegar na sua escola, você vai olhar e as pessoas vão começar a chorar. Você vai tocar e pessoas vão cair endemoniadas. Sabe, o Senhor me mostrou que uma geração, sabe, não é uma geração vazia, como muitos dizem, mas é uma geração que vive a graça, uma geração que entendeu que hoje a presença não é um lugar geográfico, a presença não vai num jardim, a presença não vai no tabernáculo, mas a presença de Deus, ela está em você. Você é um lugar de encontro, você é um lugar de habitação, e você carrega os olhos, você carrega as mãos, você carrega os braços. Faz assim com os seus braços. Se você já pegou um bebê, oh Jesus, oh Espírito, eu vejo o Senhor dando filhos espirituais, Você que tem orado por filhos, você que tem orado para ser uma influência na sua geração, oh, não queira ter o seu nome, à frente de nada.
numa rede social ou em nenhum lugar. Deseje levar a presença de Deus. Oh, seja esse lugar de encontro, seja esse lugar de encontro. Leve um Deus vivo, um Deus de amor, um Deus que olha nos olhos e que chama pelo nome aqueles que estão perdidos. O Senhor me disse que Ele geraria dores de parto em algumas pessoas aqui. Aqui tem muitas pessoas que Deus chamou. Pessoas que Deus chamou para serem evangelistas, para serem profetas, para serem mestres. Levanta suas mãos onde você está. Você que sente que Deus quer te dar isso de maneira específica, vem aqui à frente. Os pastores vão orar por você. Você que sente que Deus tem gerado um amor tão grande, um desejo tão grande de você ser esse lugar de encontro e manifestar a vida e trazer a salvação de milhares de jovens, de adolescentes. Eu vejo uma geração, eu não vejo você aqui na frente. Eu não vejo você, eu vejo uma geração, eu vejo filhos no seu ventre. Estende as suas mãos para o Senhor, como quem recebe. Eu já te ensinei a invocar a presença. Eu já te ensinei a exaltar a presença. Eu já te ensinei, agora é com você. Agora é com você. Se você quiser pular, se você quiser deitar no chão, se você quiser clamar, sinta-se livre para a presença de Deus.